Vou fazer uma breve introdução e revisão do que vimos na última aula, e a partir daí a gente começa de hoje mostrando a animação para que vocês sedimentem aquilo que foi discutido na última aula, que foi o conceito de integral, resolvendo um problema que era a área sob uma curva num dado intervalo, né? Então, veja só, o que nós discutimos na última aula. O conceito de integral como limite de uma soma. E esta soma seria a área sob a curva. E a soma representaria as áreas dos retângulos elementares, né? Então, nós temos aí um eixo xy do plano cartesiano. Nós temos uma função de primeiro grau, uma reta. Eu tenho uma abscissa 1. E isto me leva para a imagem pela função f de 1. Eu tenho uma abscissa 2, que no caso vale 7. Entrando na lei de formação, eu tenho a imagem correspondente. Portanto, eu tenho aqui um intervalo de 1 a 7. Então, eu tenho aqui a função, eu tenho aqui um intervalo de 1 a 7, né? E o problema é determinar a área desta região aqui. Só que aqui tem um pequeno problema. Não é AR, aqui é só R. Só um instante. Apaga esse A. Pronto. Então aqui eu tenho uma região pintadinha de azul e eu quero saber qual é a área dessa região. Conforme eu tinha explicado na última aula, como é uma funçãozinha sem vergonha de primeiro grau, a região determinada sob a curva no intervalo de 1 a 7, ou ainda a região determinada pela curva, né, sob a curva, entre a curva e o eixo x, é uma figura regular, ou seja, é um trapézio. E sendo um trapézio, nós conhecemos a fórmula resolutiva. Portanto, eu sei que a área da região, trapézio, vai ser a base maior, que vai ser o f de 7, a imagem de 7 pela função, mais a base menor, que vai ser o f de 1, a imagem do domínio 1 pela função, né? Vezes a altura, que é a diferença 7 menos 1, final menos inicial, tudo isto dividido por 2. Ponto aqui. Portanto, sem maiores dificuldades, nós calculamos a área desta região, né? No caso, vai ser 12. Por que 12? Se nós entrarmos com 7, 7 mais 5 costuma dar 12. Entrando com 1, 1 mais 5 sempre dará 6. A altura, 7 menos 1, 6, dividido por 2. Portanto, a área da região, sem maiores dificuldades, 6 por 2, 3, 18 vezes 3, 54 unidades de área, ou unidades quadradas. Então, muito tranquilamente, calculei a área da região sob a curva, no intervalo de 1 a 7, ou ainda a área da região entre a curva e o eixo x, no intervalo de 1 a 7. Né? É um problema relativamente simples, tanto que eu comentei com vocês, qualquer aluno da 8ª série do antigo ginásio ou do nono ano do ensino fundamental seria capaz de fazer. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, meados de outubro, ele já teve conceito de função, já teve os conceitos de áreas de figuras planas, então associando as duas informações matemáticas, ele resolveria este problema que eu chamo de problema clássico. Eu sempre dava algo semelhante para os meninos, né? E sem maiores dificuldades, né? Agora vamos botar fogo no parquinho. A questão é, e se a função dada não gera uma figura regular, cuja área eu conheça, né? Figuras regulares são aquelas que eu conheço a sua área. Então eu tenho aqui uma função qualquer, esquisitona, desconheço a sua lei de formação neste momento, né? Não importa. Eu tenho um domínio inicial A,
Portanto, entrando na função, eu tenho a imagem correspondente, f de A. Eu tenho um segundo domínio B, né? Entrando na lei de formação, eu tenho f de B. Isso aqui determina uma região entre a curva e o eixo x, no intervalo de A até B. E o meu problema é como calcular agora a área dessa região, já que esta região não é regular, não é formulada, né? Aí entra um cara chamado Riemann. Então tá lá. Como é que vai fazer? Aí o Riemann, isso no século XVIII, final do XVII, ele resolveu dividir o intervalo AB, conforme eu havia dito a vocês, em N pedaços. Por exemplo, dividiu em 4 pedaços. Calculou os retângulos a menos, né? E depois calculou os retângulos a mais. O que eu estou dizendo com isso? Conforme eu havia explicado na última aula, né? Se eu divido aqui em 4 pedaços, por exemplo, eu faço isto. Aí eu traço aqui um retângulo, traço aqui outro retângulo, traço aqui outro retângulo e traço aqui outro retângulo. E calculo estas áreas. Estas áreas seriam a menor. Por quê? Porque eu não estou considerando, neste momento, esta região, né? E tudo mais. Feito isto, num primeiro momento, eu somo tudo e guardo lá a memória de cálculo. No segundo momento, eu vou calcular a maior. Calculo a maior. Pronto. O que é que significa agora? Que eu estou considerando pedaços que não existem. Antes desconsiderei pedaços que existiam. Agora considero pedaços que não existem. Tanto uma quanto outra não vão refletir a área real da região, né? O que refletiria? Bem, uma vez que eu some, né, as áreas a menor com as áreas, ou a área melhor, a área menor e a área a maior, eu tirando a média, ou seja, dividindo por 2, eu vou obter a área da região aproximada. Então essa foi a ideia de Riemann. Sacou o negócio de longe, né? E aí ele pensou, peraí, se eu divido em 4 partes, esta aproximação vai ser meio que errática. Se eu dividir em 8, já tenho uma aproximação melhor. Se eu dividir em 20, melhor aproximação ainda. Se eu dividir em trocentas, né? Opa, aí eu estou quase com a área real. Então, foi isto que a imaginação do Riemann promoveu. Ele imaginou aqui a divisão de infinitos retângulos elementares, né? Ele chama isto de retângulos elementares. Vou desenhar um aqui, né? Então ele faz um retângulo elementar aqui, de modo que a base desse retângulo é um dx. O que é dx? É um diferencial. Isto aqui é algo muito pequeno que se aproxima de zero, né? Um cabelésimo. Portanto, a base deste retângulo elementar é dx. Ele quer a área dele. Para poder obter a área, o que é que ele faz? Se ele tem um A, f de A é a sua imagem. Se ele tem um B, f de B é a sua imagem. Então, se ele pega um x genérico, a imagem será f de x. De modo que a área deste retângulo elementar vai ser dada por quem? Pela base vezes a altura, né? Portanto, nós temos que a área do retângulo elementar será f de x vezes dx. Isto aqui é a área de um retângulo elementar, um infinitésimo. Se ele calcula todos os possíveis retângulos elementares no intervalo de A a B e soma, ele tem a área da região que ele quer. Então esta foi a ideia de Riemann, né? Usando o cálculo simbólico,
Óbvio que ele não teria condições de dividir em infinitos pedaços, fisicamente, mas ele abstraiu e da abstração ele tirou a ideia, tá? E é isto que eu pretendo mostrar a vocês numa animação que eu fiz no GeoGebra, que ilustra esse pensamento incrível do Riemann, né? E a capacidade de abstração dele. Então, vamos lá que eu vou compartilhar aqui o meu arquivo.